São 2 da manhã. Seu cachorro tem uma queiminha perfeitamente boa em algum canto da casa. E mesmo assim, lá está ele, rodando em cima do seu colchão, se acomodando do seu lado, ocupando exatamente 80% do espaço e deixando o resto para você. A maioria das pessoas acha que é por calor. Talvez seja hábito, talvez seja aquela dependência de você. Mas a neurociência comportamental conta uma história completamente diferente. O que seu cachorro faz toda noite, sem exceção, é uma das expressões mais complexas de confiança, apego e evolução que existem entre duas espécies neste planeta. E a maioria dos tutores não faz ideia disso. Vamos começar pela teoria do calor, porque ela parece razoável. Cachorros sentem frio. Você tem calor? Problema resolvido. Só que tem um detalhe. Seu cachorro tem várias opções: sofá, tapete, cantos da casa, até aquela pilha de roupas no chão que ele insiste em usar como cama. Se fosse só temperatura, ele teria muitas alternativas. Então, por que ele continua escolhendo você? Porque dormir é o momento de maior vulnerabilidade para qualquer animal. Quando um animal dorme, ele não consegue reagir rápido a ameaças. Por isso, na natureza, os instintos dizem para encontrar um lugar seguro e protegido antes de fechar os olhos. E mesmo assim, seu cachorro ignora todos os cantos tranquilos da casa e vai dormir ao lado de um humano muito maior que ele. Isso não é sobre calor, é sobre confiança. Pesquisadores da Universidade Eötvös Loránd, em Budapeste, fizeram algo curioso. Eles adaptaram um famoso teste psicológico usado para estudar o apego entre bebês e suas mães. O teste se chama Procedimento da Situação Estranha. Quando aplicaram esse método em cães e seus tutores, descobriram algo surpreendente. Os padrões de apego dos cachorros eram extremamente semelhantes aos de bebês humanos. Os cães buscavam proximidade com seus tutores, ficavam estressados quando separados e se acalmavam rapidamente quando reencontravam a pessoa. Em outras palavras, o cérebro do seu cachorro te vê como uma base segura. Mais de 60% dos cães do estudo foram classificados como tendo apego seguro, praticamente a mesma proporção encontrada em crianças pequenas. Então, quando o seu cachorro escolhe dormir ao seu lado, ele não está sendo carente. Ele está fazendo exatamente o que o cérebro dele foi programado para fazer, ficar perto da figura que representa segurança. Mas a história fica ainda mais interessante, porque isso não é apenas psicologia, é química. Em 2015, pesquisadores da Universidade de Asabu, no Japão, publicaram um estudo na revista Science analisando a interação entre cães e seus tutores. Eles mediram os níveis de ocitocina, o chamado hormônio do vínculo. Essa é a mesma substância liberada quando uma mãe segura seu bebê pela primeira vez. O resultado foi extraordinário. Quando um cachorro olha para seu tutor e o tutor olha de volta, os níveis de ocitocina aumentam nos dois. Ao mesmo tempo, entre duas espécies diferentes, isso cria um ciclo poderoso. O cachorro olha, a ocitocina aumenta, o humano se sente mais conectado, responde ao olhar e o ciclo continua. Esse mecanismo é tão específico que os cientistas testaram a mesma coisa com lobos criados por humanos. O ciclo simplesmente não aconteceu. Isso significa que esse vínculo neuroquímico não é comum entre animais e humanos. Ele evoluiu especificamente entre cães e pessoas ao longo de milhares de anos convivendo juntos. E o contato físico torna esse efeito ainda mais forte. Estudos mostram que apenas 10 minutos acariciando seu cachorro já reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, tanto no animal quanto no humano. Agora imagine o que acontece durante 8 horas dormindo lado a lado. Mas para entender por que isso existe, precisamos voltar muito no tempo, muito antes das cidades, antes das fazendas, antes da agricultura. Cães foram provavelmente o primeiro animal domesticado pelos humanos. Cerca de 15 mil anos atrás, alguns lobos começaram a se aproximar de acampamentos humanos.
Eles eram os mais curiosos e menos agressivos. Esses lobos tinham acesso a restos de comida e maior chance de sobreviver. Com o tempo, essas características foram sendo selecionadas geração após geração. Eventualmente, esses animais já não eram mais lobos, eles eram cães. Arqueólogos encontraram evidências impressionantes disso na Alemanha. Um sítio funerário com cerca de 14 mil anos. 2 humanos estavam enterrados juntos e 2 cães ao lado deles. Mas o detalhe mais surpreendente era um dos cães. Ele havia sobrevivido a uma doença grave por várias semanas, algo praticamente impossível sem cuidados constantes. Alguém cuidou daquele animal quando ele estava doente. 14 mil anos atrás. Isso significa que os cães já eram muito mais do que animais de trabalho. Eles já eram família, e esse vínculo deixou marcas até no DNA. Pesquisadores descobriram que cães possuem alterações genéticas específicas associadas à sociabilidade extrema e à busca por contato humano. Essas alterações não existem em lobos. Em outras palavras, ao longo de milhares de anos, os cães foram literalmente moldados pela evolução para viver próximos de nós, para nos seguir, para confiar em nós e para dormir perto de nós. Mas existe outra parte curiosa dessa história. Pesquisadores da Clínica Mayo estudaram a qualidade do sono de 40 pessoas que dormiam com seus cães. Eles usaram sensores clínicos para monitorar o sono durante várias noites. Os resultados foram interessantes. Objetivamente, os cachorros realmente perturbavam o sono humano às vezes. Eles se mexiam, mudavam de posição, davam aquela espreguiçada inesperada no meio da madrugada. Mas apesar disso, quase todos os participantes relataram sentir mais conforto e segurança dormindo com seus cães, mesmo quando os dados mostravam pequenas interrupções no sono. Por quê? Porque nosso cérebro não avalia o sono apenas pela ausência de movimento, ele também avalia segurança. Durante grande parte da história humana, as pessoas dormiam em grupo. Tribos, famílias e comunidades compartilhavam o mesmo espaço para dormir. Dormir completamente sozinho em um quarto silencioso é algo relativamente recente na história da humanidade. Ter uma presença confiável por perto pode acalmar o sistema nervoso, e seu cachorro pode estar desempenhando exatamente esse papel. Estudos mais recentes mostram algo ainda mais surpreendente. Pesquisadores na Finlândia mediram a variabilidade da frequência cardíaca, um indicador importante do estado do sistema nervoso, em cães e seus tutores. Eles descobriram que, quando existe um vínculo forte entre os dois, os padrões fisiológicos começam a se sincronizar. Quando o humano está relaxado, o cachorro também está. Quando o humano está estressado, o estado do cachorro muda. Os sistemas nervosos deles começam a se regular juntos, e essa sincronização era mais forte durante períodos de descanso, ou seja, dormir juntos pode literalmente alinhar os estados fisiológicos de vocês. Mas existe uma última coisa importante, que poucos tutores percebem. Se o seu cachorro sempre dormiu com você e de repente parou, preste atenção. Cães são animais extremamente consistentes em seus hábitos. Mudanças repentinas de comportamento geralmente têm um motivo. Às vezes é algo ambiental, um novo animal na casa, uma mudança na rotina ou algum fator que deixou o ambiente diferente. Mas às vezes o motivo é físico. Veterinários sabem que mudanças no local de dormir podem ser um dos primeiros sinais de dor. Um cachorro que para de pular na cama pode não ter simplesmente mudado de ideia. Ele pode estar sentindo desconforto. Em cães mais velhos, alterações nos padrões de sono também podem ser um dos primeiros sinais de declínio cognitivo. Os cães não conseguem nos dizer o que estão sentindo com palavras. O comportamento é a linguagem deles. Então, quando algo muda, vale a pena observar. Agora, pense na próxima vez que você acordar no meio da noite com um cachorro ocupando metade da sua cama. Não é apenas um hábito. Seu cachorro escolheu você, não o sofá, não o tapete.
Vocês, porque 15 mil anos de evolução, biologia e convivência moldaram um vínculo único entre nossas espécies. Para o seu cachorro, dormir ao seu lado é simplesmente o lugar mais seguro do mundo. E a ciência sugere que talvez isso também faça algo bom para você. Se você gostou de descobrir a ciência por trás desse comportamento, se inscreva no canal e me conta nos comentários onde seu cachorro dorme hoje à noite. E se você quer entender por que seu cachorro te olha de um jeito que parece estar lendo sua mente, a ciência por trás disso é ainda mais surpreendente.